Fala galera, sejam bem-vindos ao IFIS, o seu espaço para falar de mundo, de política, de educação. Eu sou o Hudson Ratti e além de qualquer descrição, basta dizer que eu sou um cara das humanidades. Então conto com vocês, esse é um projeto que está apenas no começo, ainda num local improvisado, mas daqui um pouquinho numa locação melhor. E para a gente começar, a gente precisa conversar sobre desnaturalização da realidade. Se vamos conversar sobre o mundo, se vamos conversar sobre educação, se vamos conversar sobre temas que muitas vezes envolvem paixões, a gente precisa ter um olhar um pouco mais científico para a realidade que nos cerca. Então, o estranhamento, ele é essencial para você questionar o mundo. Nós temos um elemento que não vou dizer que ele é um inimigo, mas ele é perigoso, que é o senso comum. O senso comum ajuda, ele dá uma sensação de conforto. Ele vem da nossa convivência social, da nossa família. Ele vem de uma frasezinha que muitos usam, que é: isso é assim mesmo. Mas será que é de fato? Será que tudo é assim mesmo? Já no formato que nasceu e é assim sem uma razão de ser? Então esse estranhamento, essa desnaturalização, ela parte de quê? Estranhamento vem do se admirar, do se espantar, do entender que aquilo realmente não é um processo natural, tem uma construção por trás daquele fenômeno. E muitas vezes o senso comum nos distancia desse pensamento crítico, desse pensamento questionador, dessa atitude investigativa. Imagina comigo, nós olhamos para a sociedade e muitas pessoas dizem com certeza e com sinceridade que a desigualdade social é natural, ela sempre existiu, ela vai continuar existindo. Mas existe um porquê da desigualdade social. A gente pode até falar que há uma persistência temporal da desigualdade social na história. Sim. Mas será que ela não pode ser analisada racionalmente, como ela já é por muitos estudiosos? Mas, em contrapartida, há uma parcela grande da população que entende que é um fenômeno simplesmente natural, que é assim mesmo, e se é assim mesmo, não é possível de se transformar. Então o senso comum é perigoso, ele gera conforto, mas ele nos mantém dentro de uma esfera de pensamento e a gente precisa transcender essa esfera, a gente precisa pensar fora da caixa, a gente precisa compreender o mundo de uma forma diferente. Nesse ponto, reflita comigo. Se nós não desnaturalizássemos a ideia de que raças, etnias diferentes são inferiores a uma outra qualquer, de que a mulher deveria ser submissa na sociedade. Essas transformações, elas são oriundas exatamente de um pensamento questionador, de um pensamento investigativo que busca uma razão dessas coisas terem sido interpretadas e promovidas assim, e a partir de uma compreensão de que é uma construção social é possível desconstruir e construir de uma outra forma. Pois bem, a ideia então é quebrar paradigmas. É ter um olhar desnaturalizado que supere o senso comum, que supere a zona de conforto, que supere esse estágio em que a gente se mantém, onde não questionar é mais fácil, mas ao mesmo tempo também a gente não conhece a realidade que nos cerca. O senso comum tem algumas características, a gente pode elencar 3 aqui, que elas são bem explicativas sobre os perigos que ele representa. Toda vez que você busca analisar ou explicar os fenômenos sociais com base no senso comum, você é imediatista. Você quer uma resposta prática, você quer uma resposta imediata. E muitas vezes ela vai carecer de uma análise para te dar uma resposta que ela seja mais próxima da verdade. Então o imediatismo ele impede o conhecimento profundo daquela realidade. Logicamente o imediatismo ele gera o quê? Superficialidade. Certo? Então você é superficial, você corre o risco de sempre repetir um discurso pronto. Essa superficialidade, junto com esse imediatismo, né, e a falta de crítica, ou a criticidade do senso comum, né, que complementa essas 3 características, ela pode fazer você incorrer na repetição de um discurso de preconceito, por exemplo, num discurso de ódio, de que a minha família é assim, sempre funcionou, mas será que funcionou de fato? Então a gente acaba reproduzindo pré-noções que nem sempre condizem com a realidade. O mundo muda, a nossa consciência precisa mudar,
E nós temos condições de promover essas mudanças. Basta olhar mais criticamente para a sociedade. Então, o sentimentalismo que envolve o senso comum, eu sinto que tem que ser desse jeito, é a resposta mais confortável, ela pode gerar armadilhas perigosíssimas, principalmente relacionadas à intolerância. Então, precisamos transcender isso com pensamento crítico. Tá dando para compreender? Respira um pouquinho, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal, faz toda a diferença. Então pense comigo no seguinte ponto. O olhar desnaturalizado ele possibilita o resgate da historicidade do fenômeno social. Tudo tem uma razão de ser. Se nós olharmos, por exemplo, o hábito de tomar banho, o que parece algo corriqueiro, de fato é, mas dá para a gente puxar a história do banho da antiguidade, passando pela Idade Média, a concepção do banho nesse período, a fama do pessoal que não tomava banho, as mudanças na década de 1920, 1930, enfim, elementos culturais diversos que transformam um hábito comum em um rico fornecedor de história. Bom, imagina isso para fenômenos sociais grandiosos. Então, a grande questão da desnaturalização do pensamento, ela vai de encontro ao que você simplesmente não ser uma massa manobrada, ficar repetindo discursos sem saber o porquê. Agora, você pode ter suas ideias, pode ter gente que concorde ou não, mas é importantíssimo que você as tenha fundamentadas. Bom, você precisa ser coerente e olhar com um certo distanciamento é imprescindível. Com completa neutralidade? Não. Mas é possível se afastar e olhar com uma visão crítica, sob uma perspectiva investigativa e que não vai ser simplesmente uma resposta confortável. Portanto, é necessário empregar racionalidade. O pensamento desnaturalizado gera tomada de consciência, e quando você toma essa consciência, você abre um novo horizonte de pensamento. Você é capaz de mudar, você é capaz de defender as suas ideias com embasamento, e isso é importantíssimo. E aí você pode perguntar, mas Hudson, numa sociedade tão dinâmica, que muda tanto, é possível fazer isso? É claro que nós vivemos num mundo em que as mudanças de curso elas são cada vez mais rápidas, mas é possível sim. Você não pode se deixar levar pela corrente do senso comum. Imagina, a questão da tecnologia, como ela impactou os nossos jovens. Talvez alguém mais novo, que já nasceu nessa era da tecnologia de fácil acesso, ele entenda que o comportamento da juventude atual ele não precisa ter uma razão de ser, ele simplesmente é. Para a gente que acompanhou essa transformação, no meu caso, já dá para fazer uma análise social enorme sobre o que determina o atual comportamento dos jovens. Está certo? Está errado? Não é essa a questão, mas é aquilo que eu falei. Há uma razão para ser assim, e essa razão ela é encontrada com um olhar científico sobre esse objeto de estudo. O mundo, não apenas o Brasil, passa por um momento de radicalização de discurso, de ideias, e muita gente simplesmente é um papagaio de determinadas ideologias. Você pode ter qualquer vertente política, filosófica, social, mas a inquietação crítica, ela faz bem. Ela te faz não ser você mesmo um lugar comum. Então essa inquietação crítica, ela é imprescindível para que você não seja simplesmente um pontinho dessa massa de manobra e alienada que muitas vezes se evidencia no mundo atual. Esse pensamento crítico, esse pensamento científico, ele forma a base da sociologia como ciência, certo? Quando você olha para os sociólogos considerados clássicos da sociologia, ou mesmo os atuais, o que é a grande diferença? É esse olhar desnaturalizado, né? Alguns vão tentar chegar em um pensamento totalmente neutro, que é impossível, outros vão de fato admitir que a neutralidade completa ela não é alcançável, mas todos eles vão buscar um olhar desnaturalizado, correto? Então a base da sociologia como ciência, ela está aí, ela está nessa racionalidade empregada na nossa visão de mundo que tem que superar o famigerado senso comum que a gente tanto falou aqui, correto? Deu para compreender? Então olha só, se você
está aí e é estudante, eu vou deixar uma pequena lista de exercícios aqui sobre desnaturalização da realidade para você observar como isso pode ser cobrado. E se você é um curioso, né, gosta desse tipo de assunto, a gente vai trazer mais. Mas por hoje é só. Então sejam bem-vindos ao IFISO, deixem aí um comentário, interajam com o vídeo, será um prazer responder vocês e um grande beijo.